E aí entra um outro problema nisso. Que parâmetros estão sendo colocados? Porque assim, quando você educa um ser humano, uma das linhas de educação é a de caráter, a de que a gente chama de espiritual também, né? O robô a gente não está dando esses parâmetros. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, mentir tá errado, para conseguir o que você quer, enfim, né? Você fazer algumas coisas faz parte alguns limites fazem parte da moral humana, né? Então, como é que isso vai ser trabalhado em relação à IA? Tens alguma ideia disso? Olha, eu diria que trabalhar a moral da IA é muito mais fácil do que trabalhar a moral humana. A moral humana é subjetiva. A ética, muitas vezes, por mais que as pessoas tentem controlar, ela passa por meios subjetivos. A educação, ela passa por meios subjetivos. Então, assim, não é à toa que nós temos ainda hoje brigas, conflitos, guerras religiosas, porque certas questões são subjetivas, cada um enxerga de uma forma. A máquina, ela é exata. Então, se você dá um comando que, olha, você vai fazer isso, ela tende a obedecer aquele limite. Então, assim como as pessoas elas têm crises pela questão subjetiva, em algum momento eu acredito sim que a máquina possa ter. Mas eu não acho que a máquina vai deixar de ter, ela vai ter algo muito mais complexo do que a própria crise subjetiva da humanidade, né? Hoje nós não somos parâmetros para as máquinas em relação a... Não, claro que não, com certeza. A gente ainda tem um caminho de evolução gigante. Mas quando eu falo assim de parâmetros para IA, é porque a gente tem visto notícias que a gente não sabe se é verdade, porque eu não estou dentro, inserida nessa área de tecnologia de inteligência artificial, mas a gente vê muita notícia no sentido de que a própria IA tem criado linguagens que acabam ficando entre elas, comandos que são para burlar alguma norma que foi dada pelo programador. Então, assim, isso é uma preocupação, né? Porque você olha e você fica em que pé que isso vai chegar, né? Como é que a gente vai lidar com isso depois? Olha, eu penso que a inteligência artificial ela é uma abstração da inteligência humana. A humanidade ela vai criar sempre artifícios de controlar essa inteligência. Então a ideia é que esses artifícios existam. Eu vou dar um exemplo aqui. A internet, todos os sites, a internet roda em cima de um protocolo chamado DNS. Se esse protocolo ele para de funcionar, a internet do mundo todo para de funcionar. Então, assim, é também algo extremamente crítico. Dá para fazer isso acontecer? Dá, só que existem chaves, cada país controla suas determinadas chaves. Então, assim, é mais ou menos o que eu acredito que vai acontecer na IA assim que a gente conseguir criar monstros. Esses monstros, eles vão ter que ter chaves e vão ter que ser controlados, né? Então, esses monstros, teoricamente, eles já existem, mas ainda não têm autonomia. Eles estão dentro de computadores, eles não têm os braços, eles não têm as pernas, eles não conseguem tomar decisões dentro de sistemas, né? Então, você não pode pegar e falar assim, o chat GPT vai invadir um sistema, porque ele não tem acesso ainda a outros sistemas. Mas o que eu penso é, as pessoas, né, quem está por trás de tudo isso vai criar essas chaves, vai criar esses sistemas de controle para que isso não saia do, assim, não saia do padrão, não saia do, Não se perca não se perca. completamente. Exato, porque pode acontecer, eu acredito que pode, existe potencial para, né, a, o que criamos, o que a humanidade criou com o que a gente enxerga hoje, tem um potencial de tomar praticamente algumas decisões sozinho, se esse for o objetivo da IA. E esse é um grande ponto, né? Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se em algum momento os detentores vão começar a deixar a autonomia na mão da IA. E eu imagino que sim. Eu imagino que vai chegar um tempo que nós é que vamos trabalhar para a IA. Os cargos de C-Level, por exemplo, eles vão quase deixar de existir ou eles vão passar, ou eles vão mudar. Eles vão ser cargos mais de questão de socialização, de relacionamento e menos de decisão. Mais relacionamentos interpessoais e Exato. menos a decisão analítica, né? A Exato. analítica vai vir da IA,
para que então os gestores possam tomar essa decisão. Vamos voltar um pouquinho para o que a tua empresa faz hoje, né? O que ela resolve de problemas dentro das empresas? Porque eu tenho uma empresa de serviço, eu estou sempre em busca de o que eu posso melhorar no meu serviço, né? Então, com isso veio o BI, veio os sistemas ERP que são mais autônomos, informações que vêm por e-mail que já são computadas automaticamente, isso tudo já está andando, né? O que mais que uma empresa, seja de serviço, seja de produto mesmo, o que a tua empresa pode ajudar a melhorar os processos? Tá. As empresas muitas vezes passam por momentos e dependendo dos momentos que elas estão, elas precisam de uma estrutura, principalmente uma estrutura de tecnologia. Então, olha, eu vou abrir uma empresa. Você vai precisar de um e-mail, você vai precisar, de repente, de uma agenda, mas você não vai precisar de um sistema de comunicação de equipes, porque você abriu uma empresa, de repente, você é sozinho, tem mais um ou dois sócios. Aí a sua empresa cresce. Você precisa se preocupar com algumas outras coisas. Eu estou com 10 funcionários. Bom, eu preciso, de repente, fazer com que essas pessoas se falem. Elas têm que ter uma comunicação melhor. Eu preciso fazer com que essas agendas estejam interligadas. Eu preciso fazer com que o acesso dos arquivos da empresa seja simples e fácil para todo mundo. Então, assim, a gente entra nessas questões, nesses momentos que as empresas estão se estruturando e se remodelando remodelando na área técnica. Então, vou dar um outro momento. A empresa cresceu, expandiu ainda mais, ela começa a olhar para a segurança de informação, porque ela tem fornecedores, de repente ela está passando por uma ISO, ela sofre alguma regulamentação, seja de um banco central, seja de uma Anbima, seja de um órgão competente, então ela precisa trazer umas políticas de segurança de informação e precisa de ferramentas. Então, de maneira geral, nós entramos nesses momentos e a gente ajuda a empresa em 3 grandes pilares. Primeiro é produtividade, é fazer mais com menos, né? É trabalhar, é conseguir entregar mais resultado com aquilo que eu tenho. O segundo grande pilar é comunicação, e a comunicação ela é a comunicação assim, de onde eu estiver, com quem eu precisar falar, então todos os serviços para que isso aconteça. E o terceiro grande pilar é segurança de informação, que hoje nós temos a própria LGPD já tange em relação à segurança de informação pessoal, mas assim, nós temos a questão de segurança de informação de projetos internos, segurança de informação de dados sensíveis, né? A parte de segurança de informação interna mesmo. Olha, eu tenho uma área financeira de RH e eu não posso fazer com que a minha área comercial veja as planilhas de RH. Então, nós somos uma empresa que a gente tem soluções para melhorar e fazer com que os nossos clientes busquem ainda mais sempre a melhoria contínua através de produtividade, comunicação e segurança. Né? As soluções para isso são várias. Né? A gente tem, por exemplo, o Microsoft 365, o Google Workspace, soluções de firewall, soluções, por exemplo, de sistemas. Muitas vezes a gente entra como consultoria de implementação de sistemas. Mas o ponto principal nós ajudamos as empresas a colocar a tecnologia como um diferencial competitivo dentro delas. Esse é o nosso principal objetivo, é entregar valor usando a tecnologia.